Muito bem, bom dia, senhores. A tabela está projetada em slide. Essa tabela foi aprovada, né, para ser um instrumento de trabalho, para que, por meio dela, os integrantes da comissão possam apresentar suas propostas. Como funciona? Aqui na primeira coluna, vocês verem o item. O item ali é o assunto do Código Brasileiro de Aeronáutica, sobre o qual será apresentada uma sugestão. Imaginemos, por exemplo, uma sugestão aleatória, por exemplo, conceito de aeroporto, imaginemos. Ali no item, vocês escrevam o conceito. Ou, se quiser também, pode abordar um artigo, por exemplo, o artigo 1º, a introdução aos princípios, né, do Código Brasileiro de Aeronáutica. A previsão do atual CBA. Aí vem a pergunta: esse item abordado está previsto no Código? Se sim, aí o interessado vai inserir ali onde está a previsão atual no CBA, o artigo que trata daquele assunto. Se não, simplesmente escreva não se aplica. Na próxima coluna, CBA de outros países. O que o interessado pode fazer? Caso haja interesse de comparar a nossa lei brasileira com outras leis estrangeiras, como foi feito aqui no caso da apresentação do respício, pode citar ali o artigo daquela lei que trata daquele assunto, claro, citando a referência da lei, o número, o ano e a data de promulgação. Próximo, por favor. Não, próxima coluna. Desculpa. Não, tá. É só caminhar. Isso. Ok. Se for o caso de o artigo, né, ou a contribuição estiver previsto numa convenção, tipo a Convenção de Chicago, por exemplo, ou em algum anexo da OASI, aquela coluna ali serve para isso. Imagine que algum interessado queira sugerir que se acrescente em nossa lei alguma disposição da convenção ou do anexo, como foi feito aqui na apresentação do Dr. Fernando. Aí essa coluna existe para essa referência. Aí ali vai ser inserido o item do anexo ou artigo da convenção correspondente à sugestão de inclusão em nossa lei. Na outra coluna, nós temos uma de legislação brasileira. É o caso se o assunto já tiver uma norma de aviação que trata dele, ou mesmo um decreto ou outra lei também que trate do mesmo assunto, aí ali pode ser citado. De novo, citar o artigo com uma referência da lei detalhada para facilitar o exame. Próxima coluna, por favor. E, por fim, o interessado pode também sugerir ali uma nova redação, naquela coluna nova redação proposta. E na última coluna, ele insere a justificativa. Essa justificativa fica a critério do interessado, mas ela tem que ser uma justificativa plausível. Pode ser baseada numa lei que já existe, pode ser uma justificativa, por exemplo, a nossa lei não tem esse dispositivo, mas ele consta da Convenção de Chicago, ou consta de algum anexo da OASI, ou seja, tem que ser uma justificativa técnica para que os trabalhos da consultoria do Senado possam ser facilitados e a análise seja também com resultado tecnicamente satisfatório. Tá? Há alguma dúvida? Não? Então, passemos para a próxima apresentação, por favor. Essa tabela que foi apresentada será encaminhada para todos vocês e, na medida que os trabalhos forem avançando e forem surgindo sugestões de mudança no código, atualização de redação, seja quais forem, ela será o instrumento de trabalho no qual vocês vão alimentar, preencher, enviar para os coordenadores dos grupos temáticos para que aí se consolide e a mesa tenha condições de apreciar e dar o encaminhamento necessário. Que aí eu já deixo para o presidente tratar com vocês. Bom, tem como ampliar, por favor, a projeção? Só aí. Tudo bem. Na semana passada, nós reunimos pela primeira vez para tratar dos assuntos do grupo transporte aéreo. E dentro de transporte aéreo, nós temos um subgrupo, que é o subgrupo infraestrutura aeroportuária.
Os designados inicialmente para fazer esse trabalho foram o Antônio Ivaldo e eu. O Antônio Ivaldo viajou para os Estados Unidos e só pôde me dar o retorno do término do exame do trabalho nessa madrugada, depois das 3 da manhã. Então, eu não tive tempo com isso e nem valia a pena também compartilhar com os demais, principalmente o coordenador do Grupo Respício, que até passar para ele já estaria aqui na sala. Mas eu já vou apresentar aqui para vocês, porque o Antônio Ivaldo já fez as observações dele e já deu anuência para que fosse apresentado. Próximo slide, por favor. Bom, como foi o nosso trabalho? Nós aqui não fizemos igualzinho aquela tabela que está lá, porque aquela tabela é recente, nós não tínhamos conhecimento dela, mas o trabalho consistiu de levantar a lei de 15 países, inclusive o Brasil, né? Avaliá-las por recenticidade e avaliar nessas leis o que elas têm de novo, que a nossa lei não tem, e o que eles têm de interessante, que valeria a pena nós discutirmos para integrar na nossa legislação ou modificar. Chamo a atenção dos senhores para leis que nem a primeira, da Espanha, que é de 1960, só que passou por revisão agora em 2014, e que tem conceitos mais atualizados. Além do Brasil, países com leis mais antigas que a nossa, temos a Argentina e o Uruguai. Temos ali a Inglaterra, que tem a Airport Act de 1986, mas que passou também por mudanças em 2012 com a nova lei de aviação civil deles, que criou a entidade reguladora do país. Os demais, todas são leis posteriores à nossa. Considerando as revisões, metade das leis que estão aí são da década de 2000 para cá. Isso implica dizer que, fazendo um comparativo com o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, nós temos conceitos que precisam ser revistos e temos também a carência de ter determinadas previsões que a nossa lei não tem e que estas mais recentes têm, independente do tipo do país. Ali vocês têm países desde potências de primeiro mundo, a exemplo da Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, e tem outros países menos desenvolvidos, no caso de Angola, Equador, Bolívia, Paraguai, que são países mais simples, mas nem por isso significa que a legislação deles não seja. Por exemplo, o Código de Aeronáutica do Paraguai tem um capítulo inteiro dedicado apenas à venda e reserva de passagens de forma eletrônica, o que o nosso código, por exemplo, ainda tem muito a avançar nesse sentido. Tá? Apresentando como procedemos o trabalho. Próximo slide, por favor. Como fizemos o trabalho? Naquela parte azul de cima, vocês têm os países ali listados: Argentina, Chile, Venezuela, Angola, Bolívia, Portugal, Espanha, México, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Paraguai, Equador e Uruguai. O que isso aí quer dizer? Nós analisamos as leis, os temas que constam da lei brasileira estão ticados lá em BRA. Os temas que o Brasil ainda não tem na nossa lei estão em vermelho. Como exemplo, a instituição de blacklist, a no-fly list, passageiros suspeitos, passageiros que cometem crimes, atos ilícitos contra a aviação. O nosso país, por exemplo, não tem isso na nossa legislação. Outros países mais avançados, que nem a Austrália, a Inglaterra, por exemplo, faz uso frequente disso. Quando tem, por exemplo, ameaça de terrorismo. O Brasil não tem isso, mas pode vir a ter crimes. Outros temas também que nós não temos abordados a contento na nossa legislação. Comitê Nacional de Facilitação, Comitê Nacional de Security, por exemplo. As definições que nós temos, elas já estão obsoletas em relação a que a Organização de Aviação Civil tem. Bom, eu não vou ficar lendo todos esses temas para vocês, porque vocês vão receber a apresentação. Importa, naquela última coluna, no somatório, aparece a frequência com que esse tema aparece nas leis dos países. Por exemplo, formas de delegação de serviço público aeroportuário, por exemplo. 10 países têm isso na lei deles, né? O Brasil também tem. Mas temos outros termos, por exemplo, que nem glossário de termos, aquela lei que tem um glossário introdutório, né, para facilitar o entendimento dela. Nós percebemos ali que 5 países têm. O Brasil, por exemplo, o nosso código não tem um glossário introdutório. É uma boa prática que penso vale a pena discutirmos aqui na comissão para incluir.
né? Outros temas já não são tanto assim, é basicamente atualizar, que, por exemplo, a servidão administrativa, restrições especiais, 13 países dos 15 têm. Então, isso mostra que a maioria deles já incluiu na lei. Resta só avaliar se precisa de atualização. Então, nós temos temas aqui que já tem. Eu sugiro que a gente simplesmente discuta a atualização. Temas que nós não temos, é válido uma discussão sobre a inserção deles. Conceitos obsoletos. Homologação é um tema, por exemplo, que só o Brasil tem na lei. Os outros países, todos tratam de certificação de aeroportos, tanto de certificação quanto de aeronaves. É mais um tema obsoleto da nossa lei. Outro, facilidades. Os países consideram na lei deles instalações e serviços. Esse termo facilidade só aparece no Brasil e na Angola, né? É mais aí um outro tema de revisão. Bom, os detalhes eu prefiro deixar para vocês verem na apresentação por si. Aqui é só para dar uma ideia de como nós procedemos com o trabalho. Por favor, próximo slide. Disso aí nós tivemos esse resultado. Dos 32 itens que nós listamos na tabela anterior, 18 não constam do nosso código, sendo que destes 18, 13 são de recomendação da OASSE, ou aparecem na Convenção de Chicago, ou nos anexos, os diversos 19 que nós temos. Metade das leis, eu já disse, datam de depois de 2000, então tendem a ser leis mais atualizadas que a nossa. Conceitos tais como facilidades, homologação, tendem à extinção. Isso aí é uma constatação importante, porque tem conceitos que nós temos que outros países já não usam, porque adotam os conceitos da Organização de Aviação Civil, que eu recomendo também que a gente trabalhe para essa uniformização. Próximo, por favor. Próximo. Na próxima apresentação agora, eu vou só mostrar para os senhores, nós selecionamos, não todos aqueles 32, porque também não tivemos tempo, esse trabalho foi feito a partir de quarta-feira. Essa tabela aí não é igual àquela que será enviada para os senhores, porque aquela está mais completa. Essa foi a que nós fizemos já sem conhecer essa que será distribuída. Então, como nós procedemos? Tomamos, por exemplo, ali no item, o tema aeródromo, né? Nós temos uma previsão no Código Brasileiro de Aeronáutica nos artigos 28 e 29, certo? Previsão para análise. Nós examinamos, por favor, clica naquela tabela lá da previsão para análise, a primeira, por favor. Isso. Agora arrasta lá em cima, aquela linha embaixo lá de Código Aeronáutico Equador, por favor. Desça ela, por favor. Lá em cima. Isso, arrasta para baixo, por favor. Não, a de cima. Isso. A linha. Para baixo. Para cima. Vai lá, Carlos. Isso, perfeito, está ótimo. Bom, então aí, senhores, nós temos 2 artigos. Um artigo, por exemplo, do Código Brasileiro, do Código Aeronáutico do Equador, e outro do Código Aeronáutico Argentino, que tratam de conceitos de aeródromos. No caso ali, eles tratam de aeródromos públicos. Por quê? A OASSE só define o que é aeródromo, uma área de pouso, decolagem, movimento de aeronaves, mas ela não define o conceito de aeródromo público. Esse é um assunto que cada país trabalha de uma forma. E nós podemos pensar também o conceito de aeródromo público que nós utilizamos atualmente. Se nós vamos utilizar um conceito simplesmente de uma infraestrutura destinada ao uso público, ou se nós vamos utilizar, por exemplo, ponto de cortes, que alguns países utilizam. Costumam considerar público a partir de uma certa quantidade de movimento, e não simplesmente pela destinação. Então, tem esses 2 artigos que nós consideramos com uma redação mais atual e que, assim, entendemos mais próxima do conceito de aeródromo público atual. Citamos ela como uma previsão para análise da comissão. Próxima coluna, por favor. A nova redação proposta nós não fizemos,
embora nós tenhamos a nossa opinião, porque nós preferimos que, primeiro, os demais integrantes conhecessem a base, o que se está propondo para discutir, e não simplesmente a redação. Se coloca a opinião da redação primeiro, a tendência é que o foco recaia só sobre a redação e esqueça-se de estudar os porquês de chegar naquela redação. Então, nós preferimos deixar essa coluna aí em branco para evitar essa discussão e estimular mais a comissão a debater, né, as planilhas anteriores. Da justificativa, por favor. Foi apagada. Tá, nós escrevemos uma redação mais enxuta, clara, de fácil entendimento ao leitor, intérprete ou julgador da lei. E também convergente com o que já previsto no CBAs argentino, boliviano e equatoriano, né? E com observação de que o OASI não tem esse conceito de aeródromo público. O que vocês veem aqui na tabela? Tem um caso que nós vamos ver a seguir, que tem uma previsão nos anexos da OASI. Neste caso aqui não, é uma previsão que tem leis. Nós examinamos leis de outros países que tratam do mesmo tema e pensamos conceitos que consideramos, né, mais evoluídos que o nosso e merecedores de discussão. Por favor, a segunda linha, por favor. Aeroporto, por exemplo. Aeroporto é um conceito que cada país trata de uma maneira. O Chile, por exemplo, para ele aeroporto é aquela infraestrutura que opera voos internacionais. O resto é aeródromo. O Brasil, por exemplo, trata de forma diferente. Para o Brasil, o aeroporto é um aeródromo que se dota de instalações e facilidades para processar o tráfego de passageiros, aeronaves e cargas, ou seja, é um conceito mais de engenharia, de infraestrutura. Então, os países variam esses conceitos. Então, o que nós fizemos aqui no 31? Ali na C, nós reproduzimos o conceito que o atual Código Brasileiro de Aeronáutica tem. Na coluna seguinte, na coluna D, nós pegamos o conceito que a Espanha utiliza atualmente para o aeroporto. Ela atualizou o código dela em 2014. É um conceito interessante. Ele considera aeroporto todo aeródromo em que existam de modo permanente instalações e serviços com caráter público para assistir de modo regular ao tráfego aéreo, permitir o estacionamento e reparações de material aéreo, receber e despachar passageiros ou cargas. Ou seja, o conceito abrange tudo o que tem que haver num aeroporto. Primeiro, o caráter público, que é a abertura indiscriminada, sem restrições, a existência de instalações e serviços de forma permanente, né, e de forma regular. A regularidade, a permanência, o caráter público são até princípios, né, características do serviço público adequado. Então, esse é um conceito de aeroporto que nós consideramos bom e digno de discussão. Inserimos ele ali. Por favor, a última coluna. Aí nós inserimos a justificativa, um conceito atualizado com foco em instalações e serviços, que é o objeto de certificação, e não só em instalações, como é o previsto no nosso atual Código Brasileiro de Aeronáutica. Atualmente, o nosso conceito é muito focado em instalações. É por isso que, quando nós abrimos aeroportos ao tráfego, nós usamos o Instituto da Homologação, que é ir lá com um formulário, né, e ticar o que tem lá, e voltar para trás e ver se o que está ali está igual à nossa norma. Se está, nós declaramos como homologado. Mas a OASI vem pressionando, e os países vêm inserindo esses conceitos, para adotar o de certificação. O que é a certificação? É você, em loco, observar o que tem, mas verificar se funciona a contento. Ou seja, ver se o serviço é bom, não só a instalação instalar disponível. E isso é a certificação, que é o que eu proponho que a gente discuta aqui para substituir o conceito de homologação do nosso código, que já é mais obsoleto, só tem ele no mundo. Por favor, a próxima linha. Bom, certificação de aeroportos, que está aí, é o próximo. Na nossa lei, lá, na coluna C, não existe. O Código Brasileiro de Aeronáutica não trata de certificação de aeroportos diretamente. Ao passo que aí nós temos... listamos ali 4 países que já inseriram esse conceito no Código Brasileiro deles. No Código de Aviação deles. A Bolívia é um, que define no artigo 21, a autoridade aeronáutica certificará os aeródromos de uso internacional. É bem explícito. Outro, o Uruguai também, já prevê lá que os aeroportos internacionais funcionarão, né, de acordo com a regulamentação deles, né? São declarados pelo Poder Executivo
e funcionam de acordo com as normas internacionais, leia-se, de acordo com as normas da OASI, né, uma remissão bem direta ali ao anexo 14. E abaixo também nós temos mais dois conceitos, que, se puder descer a linha de novo, por favor. 10. Isso, temos mais um aí também do Código do Equador, que trata lá de uma competência da Autoridade de Aviação Civil deles, lá de certificar aeroportos, heliportos e aeródromos públicos, privados ou concessionados, e nos que se realizem operações regulares e não regulares de um operador aeronacional ou estrangeiro, e estabelecer padrões mínimos de segurança para a operação dos mesmos. Então, vocês podem ver, isso aí é só uma amostra de outros códigos, claro que tem 10 países, não só 3, que já prevêem na lei deles o Instituto da Certificação de Aeroportos, ou seja, a certificação da infraestrutura aeroportuária. Prosseguindo na próxima coluna, na justificativa. Há necessidade de inserir em lei a previsão da competência da Autoridade de Aviação Civil como responsável por realizar a certificação de aeroportos e heliportos internacionais, visto ser essa uma determinação padrão do anexo 14, que o anexo 14, no item 1.4.1, estabelece lá, States shall certify, ou seja, é mandatório, nós temos que certificar. E por que isso é uma determinação objeto de lei? Simples, porque ela trata de uma competência, de um órgão, de uma entidade pública. E sempre que se trata de competência, o instrumento que você tem para adicionar, modificar ou excluir é uma lei. Então, portanto, essa competência de certificar infraestrutura aeroportuária deve ser inserida via lei, porque é uma nova competência que o Estado brasileiro vai adotar e terá que cumprir. Então, tem que prever, não dá para fazer isso via norma, via decreto, tem que ser lei mesmo. Tá? Próxima linha, por favor. Um outro tema também que nós observamos, que existe em outros códigos, e que aqui no Brasil é válido discutir, é a certificação de serviços auxiliares. Bom, vocês podem me perguntar, mas serviço auxiliar não é serviço público. Ele não tem outorga, que nem tem os aeroportos, que nem tem empresas aéreas. Eu entendo. Só que ele é uma atividade muito sensível dentro do aeroporto, por causa da carga de segurança operacional e de segurança da aviação civil contra atos ilícitos que está envolvido. Os serviços auxiliares, o tempo todo, ele está lidando com isso. Padrões de segurança operacional, padrões de security. Então, já vem países, que nem os Estados Unidos, por exemplo, já certificam esses serviços. Tá? Por quê? Porque a certificação deles visa a um serviço mais seguro e de qualidade. Porque o serviço aeroportuário, não adianta você certificar um aeroporto sem certificar um dos serviços principais pela operação, o funcionamento da infraestrutura. Né? Agora, o que acontece? A OASI, ela exige a certificação do aeroporto, sem entrar no mérito se tem que certificar tudo que funciona ali dentro ou não. Só que a Convenção de Chicago, no artigo 37, ela estabelece a necessidade de certificar, de equalizar com os padrões e normas internacionais estes serviços auxiliares. E isso não é incluído pela maioria dos países. Mas um país que, embora talvez para vocês não seja tanto referência, mas eu achei interessante citar no código deles, a Angola, no item 2, né? Ele diz ali que o funcionamento dos serviços descritos nas alíneas A, B e G, que são os serviços auxiliares, estão sujeitos à certificação nos termos em que vierem a ser definidos pela autoridade aeronáutica. O que isso quer dizer? Que a autoridade aeronáutica em si, ela não precisa, se o governo quiser, certificar o serviço diretamente. É diferente de aeroporto. Aeroporto, a OASI determina que o Estado deve certificar. As empresas de serviços auxiliares, não. Cabe ao Estado simplesmente definir as instituições que ele reconhece como aceitáveis para fazer aquela certificação. A tendência internacional aqui é que entidades tipo a IATA, né, com a certificação ISAGO, a ISO também faz muita certificação desses serviços, que elas venham a certificá-los. O papel, aí, no caso do Estado brasileiro, é determinar que a admissão desses serviços nos aeroportos só ocorreria caso esses prestadores de serviços tenham certificado, sejam certificados. Quanto à instituição que vai certificar, não precisa ser a ANAC. A prática internacional tem sido entidades, outras, privadas, sem fins lucrativos, que certificam isso.
Eu, particularmente, considero importante discutir isso para o nosso código. Outro ponto que eu considero importante também sobre os serviços auxiliares, está no item 3, é o funcionamento dos estabelecimentos para prestação dos serviços mencionados, né, os serviços auxiliares, dependem da autorização da administração aeroportuária. Por quê? O aeroporto está no dia a dia, ele conhece a capacidade que ele tem, ele sabe o que funciona bem ou mal dentro do aeroporto, então nenhum ente melhor para admitir ou não a entrada de um serviço auxiliar a mais ou não que a administração do aeroporto. Isso está explícito numa lei de um outro país e eu considero válido que nós discutamos. Aqui o artigo 37 da Convenção de Chicago. Eu não reproduzi ele aí porque a referência que eu tinha não dava para copiar. Eu vou digitar isso aí depois. Mas o artigo 37 é simples. Jogar no Google, ele sai na hora. Ele cita explícito os serviços auxiliares, a necessidade de certificá-los. A próxima linha, por favor. Bom, Comitê Nacional de Facilitação. Nós temos um artigo no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas ele precisa de atualização, porque ele reconhece um sistema de facilitação vinculado ao Ministério da Aeronáutica que não existe mais hoje, né? E com ideia de estudar as normas e repassar aos interessados medidas para serem implementadas. Mas ele não vai além no sentido de criar um comitê com responsabilidades de acompanhar a implementação dessas normas, verificar se elas foram implementadas, se precisa melhorar, tudo. Então, no Código da Venezuela, na lei da Venezuela, tem um exemplo lá da incorporação de um item do anexo 9. Próxima, item D, por favor. Nós temos na lei da Venezuela uma definição de Comitê Nacional de Facilitação que eu considero mais evoluída do que a nossa. Por quê? Porque ele fala da competência de coordenar diferentes entes e órgãos participantes do setor, função hoje similar ao que a Secretaria de Aviação Civil realiza, né? E velar pelo cumprimento da normativa técnica que regula a agilização dos procedimentos de entrada e saída em território nacional de aeronaves, passageiros, carga, correio, com base em normas e métodos recomendados pela OASI, né, adotados e regulados pela entidade de aviação civil. Nós consideramos essa definição da lei venezuelana um pouco mais evoluída que a nossa. Ou seja, ao invés de tratar de um sistema, que as pessoas ficam perguntando, que sistema é esse? Né? Faça como foi feito no caso do Conaéreo, a criação de um comitê com a definição de membros exatos, com as competências, tudo certinho, e aí funciona um pouco melhor, ou seja, uma redação mais precisa, na nossa opinião. Próxima coluna, por favor. A justificativa nossa foi essa. Essa já é não uma recomendação da OASI, essa é um padrão mesmo, uma determinação para ser incluída. Nós temos lá, each contracting state shall establish a National Air Transport Facilitation Committee. Não precisa ler o resto. Foi determinado que nós tenhamos esse comitê de facilitação na nossa lei e, portanto, eu considero plausível que nós atualizemos aquele artigo lá conforme o anexo 9, desse item 8.19. Próxima linha, por favor. A próxima linha, para ganhar tempo, é uma situação similar à do Comitê Nacional de Facilitação. Nós temos um artigo que também precisa de atualização. Próxima coluna, por favor. Na próxima. Também, na lei da Venezuela, nós temos uma definição do Comitê Nacional de Seguridade e Aviação Civil, que também consideramos mais completa. E, por fim, a nossa justificativa é que seja atualizado conforme o item 3.1.5 do anexo 17, que também determina que os estados têm que estabelecer esse comitê. Como, de novo, trata-se de uma competência, da adição de uma competência em órgãos, entidades brasileiras, é preciso que o assunto conste de lei. Não dá para fazer em norma ou decreto. Bom, outro tema que também abordamos aqui, que não existe no Código Brasileiro de Aeronáutica e que considero relevante, o professor Respício já deu uma introdução, mas aqui nós temos, que é o estímulo ao uso de infraestrutura de uso privado, né? E também um limite de passageiros para se definir aeroporto. Nós encontramos em vários países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele considera o Commercial Service Airport. O que é? Aquele aeroporto aberto para prestar serviço público, né? A public airport that annually enplanes 2,500 or more passengers. Ou seja, para os Estados Unidos, para certificar um aeroporto, para considerar ele como interessante
para que a autoridade de aviação civil comece a supervisionar, para começar a ter um impacto mínimo no sistema, ele tem que processar 2.500 passageiros, voos regulares ou ligação aérea sistemática, né? Tudo. E é interessante. A seguir, a Argentina também tem um dispositivo similar. O problema dos argentinos é que eles não definem número. Na Argentina, eles consideram só na aeroportos aqueles aeródromos públicos que contam com serviços ou intensidade de movimento aéreo que justifiquem tal denominação. O que é isso? Para mim não diz nada, fica ao sabor do funcionário público. Então, eu não gosto desse tipo de definição, eu prefiro uma que tenha número, né? Nós temos aí a seguir também a Bolívia e o Equador. A Bolívia tem um dispositivo interessante que ele fala que o governo tem que fazer um planejamento da construção, melhoramento, manutenção dos aeródromos, né? E, inclusive, igualmente poderá estimular a construção e funcionamento de aeródromos privados, reservando-se a direção e a organização do serviço de proteção ao voo, a seguridade aeroportuária em terra. Ou seja, a Bolívia, tudo bem, vocês podem discordar que seja um país referência, mas eu acho interessante isso na lei deles, prever que o governo pode, em determinadas situações, desde que haja um planejamento bem feito, estimular o uso de infraestruturas de uso privativo. Por exemplo, os Estados Unidos já fazem isso quando define um limite. Abaixo daquele limite ali, para eles não importa se a infraestrutura é de uso privativo, se ela é um aeroporto comum, né? Isso é importante para interiorizar mais a aviação, considero. O Equador também tem uma lei bem receptiva ao investimento privado, quando ele diz que os proprietários de aeródromos particulares abertos ao tráfego público e não administrados pelo Estado, claro, podem cobrar direitos de aterrissagem, tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica deles. Então, eu acho também que é um dispositivo simpático para o investimento privado, ou seja, prevendo a possibilidade de que alguém que tem um aeródromo privado e que, desde que cumpriu com tudo que a lei exija dele, ele poder prestar um serviço público de forma complementar. Eu considero isso também, nós consideramos, né, no trabalho, isso um item válido para discussão. Próxima coluna, por favor. Justificativa, inserção em lei, né, voltada para estimular a infraestrutura de uso privativo e interiorizar a aviação no Brasil. Se vocês tomarem regiões que nem o centro-oeste do Brasil, por exemplo, a maioria dos aeródromos são privados e não públicos. Então, uma medida dessa, por exemplo, fomentaria voos regulares pequenininhos, de aeronaves pequenas, tipo Caravan, por exemplo, que nem certificadas para aeródromos menores. O Plano Nacional de Desenvolvimento Aeroportuário atualmente não existe. Seria uma espécie do nosso Plano Aeroviário Nacional. Não tem uma disposição na nossa lei que determine que o governo tenha que ter um plano mestre, um plano orientado de planejamento e nem uma periodicidade para que ele seja revisto. Isso consta da lei da Venezuela também, consideramos um dispositivo interessante para discussão e aqui nós apresentamos ele para vocês. Próxima coluna, por favor. Tá? Aí nós temos aí, ó, inserção em lei destinada a atender requisitos do anexo. Não, é a linha de cima. Inserção em lei destinada a fortalecer a adoção de planejamento do setor de transporte, notadamente na aviação. E, por último, nós temos aí Sumiu. Era essa a última? É um Plano Nacional de Security, tá? Que hoje também a nossa lei não entra nesse mérito. Esse é um Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil contra atos de interferência ilícita. Nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que trata disso com especial cuidado. Apesar de que nós não temos atos terroristas, não temos isso aqui, mas um país que tem um cuidado com a segurança da aviação é também um país atrativo para voos de empresas exigentes. Tem empresas hoje que só abrem voos para países que têm um nível de segurança satisfatório. Nós inserimos isso aí, consta também do artigo 54 da Lei da Venezuela, e como não existe, nós deixamos essa sugestão para que seja debatido e, eventualmente, criarmos uma redação proposta para inserir no nosso código. Satisfeito, presidente?